Olha, alguns pontos são evidentes no Plano Safra, recém-divulgado pelo governo federal. Posso citar a preocupação com juros aplicados nos investimentos. Há também um montante disponível que, para alguns segmentos, seria insuficiente, já que houve perdas recentes na lavoura por conta do clima. Por outro lado, o pacote traz uma atenção em produzir alimentos cada vez mais saudáveis e com respeito ao meio ambiente, de maneira sustentável. É sobre este assunto que vamos tratar com o gerente de Ciências do Clima e de Inteligência de Dados e Territorial da Imaflora, Paulo Camuri. Paulo Camuri, seja muito bem-vindo, uma boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Prazer é meu. Obrigado. Paulo, olha só, realmente a gente tem ouvido já diversas opiniões sobre o Plano Safra. Claro, a questão, essa atenção que houve um pouco mais, vamos dizer assim, maior, né? Um pouco maior na questão ambiental. Há pouco eu falava também sobre essa questão de, antes, só a agricultura familiar estava no ZARC, que é o zoneamento climático. Agora, quem também está na área empresarial deve ter uma inscrição do ZARC, justamente na hora ali de pedir o financiamento, ter essa atenção quanto à questão climática naquela região escolhida. Então, quer dizer, são alguns fatores assim que eu acho que acrescenta para que a gente tenha um setor ainda cada vez com a maior produtividade, mas respeitando a saúde do solo, a questão dos recursos hídricos, né? Sim, Fábio, é interessante que hoje a questão do aquecimento climático já tem bastante conhecimento, né, por parte do produtor rural sobre aquecimento climático. A gente percebe no dia a dia as mudanças, mas o produtor também percebe no dia a dia, né, porque ele desenvolve uma atividade a céu aberto, então ele sente os efeitos do aquecimento climático. Essa mudança de inclusão do ZARC também para a agricultura empresarial, ela é importante porque você já sinaliza para o produtor rural as janelas de plantio, né? Então aí diminui muito estatisticamente a chance dele ter perda por evento climático. Então é mais um instrumento, né, que o governo está usando para diminuir as perdas. Ninguém quer perder dinheiro, nem o produtor rural, nem o próprio governo que está emprestando os recursos. Então, a ideia é minimizar o risco do plantio ser realizado ou numa região inadequada para aquela cultura ou num momento do ano também inadequado para o plantio. Pois é, a missão, é claro, é sempre puxada, dependendo do produtor, na situação que se encontra, na região que se encontra, né? É preciso sempre ter, lógico, um apoio de assistência técnica também, né, para fazer a instrução, mesmo que as mudanças climáticas sejam um desafio a mais, né? Seja uma questão a mais, mas a questão de solo, aí na questão de terra, eu volto à questão das terras degradadas. É possível realmente a gente ter um bom investimento, já que pesquisas revelam maneiras de como recuperar? Tá, a gente talvez tenha muito tempo aí, né, para ter um efeito mais prático, positivo, mas é preciso começar, não é? E o Plano Safra talvez tenta dar essa força para que realmente a gente consiga atingir uma meta satisfatória, né? Exatamente, Fábio. Eu gosto de fazer um paralelo desse esforço que o governo está fazendo com recuperação de pastagem degradada com o que era o plantio direto. Quando o plantio direto surgiu, ficou mais popular, antes de ele ficar mais popular, 18 horas 30 minutos, eu prometi voltar com a fala do Imaflora e agora estou cumprindo. Estamos aqui novamente com o Paulo, que vem continuar o raciocínio sobre a questão das terras degradadas. É um item que está lá expresso no Plano Safra, e um incentivo para que realmente possamos atingir a meta de recuperação desses terrenos. Por favor, Paulo, pode continuar.
Vamos lá, então, eu faço uma analogia entre a recuperação das áreas e das pastagens degradadas com o que era o início do plano ABC na época, que depois virou ABC+, né? E o financiamento se dá via Renovagro. No início tinha uma certa desconfiança por parte do produtor se o plano ABC ia funcionar, as práticas sustentáveis, né? As práticas de baixa emissão de carbono. Hoje em dia, o produtor já é bem confiante de que o plantio direto, por exemplo, é algo que não apenas funciona na prática produtiva, como permite a esse produtor ganhar dinheiro. Do mesmo jeito vai ser daqui a um tempo, já está acontecendo nesse momento, da recuperação da área degradada, o produtor perceber que para ele não vale a pena ficar com aquela área degradada, que é melhor ele fazer a recuperação daquela área para conseguir retirar mais, fazer uma colheita melhor de produtos ou ter uma produtividade maior também de animais no pasto. Então, a ideia geral é de que a gente defende as práticas produtivas de baixa emissão de carbono, a agricultura regenerativa, etc. Mas mais do que isso, mais do que a questão ambiental, a gente quer mostrar para o produtor rural que é a melhor opção para ele também em termos financeiros e econômicos. Ele vai ganhar dinheiro adotando essas práticas. A agricultura regenerativa mostra que em anos de estresse hídrico, de seca, quem adota as práticas regenerativas consegue manter a sua produtividade, enquanto quem não as adota acaba perdendo bastante produtividade em períodos de seca. Paulo, olha outra questão, a COP30 está aí, né? Está chegando em novembro, em Belém do Pará. Eu acho que o Plano Safra teve muita atenção a essa proximidade, né? Onde a gente vai receber diversos cientistas, pesquisadores, autoridades no assunto. Haverá aí a assinatura de um compromisso, né, vamos dizer assim, que realmente redução de carbono, da emissão de carbono, proteção maior dos recursos hídricos. É interessante a gente ressaltar o quanto a agricultura familiar tem um papel fundamental, né? Se a gente quer aumentar a alimentação saudável, é esse segmento que abastece as cidades, né, seja grande, média, pequena, ela que está ali, né, no nosso dia a dia. E é importante, então, que ela preserve o lençol freático, que ela tenha acesso a financiamentos que permitam realmente esse tipo de plantio mais sustentável, né? Então, Fábio, a gente entende a dificuldade do governo de restrição de recursos, né? Então, ele acaba tendo que fazer algumas escolhas, né, na hora de abater, fazer a equalização de juros, diminuir o preço do dinheiro para o produtor rural. E aí, no plano da agricultura familiar, a gente vê que o governo consegue manter os juros mais parecidos do que estavam valendo no plano safra anterior. E na agricultura empresarial, o governo segura um pouco o aumento de 4,5 ponto percentual da Selic, mas ele acaba tendo que repassar um pouco desse aumento de preço, né, do preço do dinheiro, que é o aumento dos juros. A agricultura familiar ela é importante, porque existem mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil, e o agricultor familiar que produz para vender, ele também produz para consumir. Então é uma questão de subsistência também, mas a gente defende que não tem essa dicotomia, essa disputa entre agricultura familiar e agricultura empresarial. O agro brasileiro é diverso, é bem heterogêneo, né? E os desafios são distintos e tanto a agricultura empresarial quanto a agricultura familiar têm a sua contribuição para as questões climáticas em termos de poder adotar práticas, técnicas e tecnologias de produção que são mais amigáveis ao meio ambiente e também ao mesmo tempo permitem maior produtividade para esse produtor, para ele ganhar mais dinheiro e ficar mais resiliente aí a mudanças bruscas de temperatura. Tá aí, Paulo, vamos então realmente ver como é que vai ser a aplicação na prática, né? A gente tem a questão das taxas de juros, que realmente acabam impedindo muitos produtores de acessar, também a questão de documentos exigidos, alguns entraves ainda não permitem esse acesso pleno de muito produtor que realmente precisa do dinheiro.
vamos acompanhar. E qualquer novidade, por favor, o canal aqui é aberto para o Imaflora se manifestar também a respeito desses assuntos. Eu agradeço demais a sua participação, desejo um bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos.